o primeiro aspecto aqui é conhecer os recursos do osciloscópio. Tá? Vamos começar pela ponta de prova. Em algumas das experiências, que nós vamos lidar com tensões um pouco mais elevadas, nós vamos usar pontas de prova desse tipo, porque elas são atenuadoras de 100 vezes. O mais comum vai ser trabalhar com essa outra, né, que ela atenua 10 vezes, né, tem uma relação de 10:1, né, ela atenua a tensão medida aqui, entra para o osciloscópio atenuada. Né. Como, por exemplo, nós vamos trabalhar aqui, medir tensões de várias centenas de volts, nós vamos, nessas situações, usar essa ponta aqui, que atenua 100 vezes, e a primeira questão é saber se está ajustado para essa calibração, para que nós tenhamos as indicações de escalas corretas em relação ao valor medido. Então, essa função de de escala, se a gente aperta aqui o canal 1 ou 2, apertei o canal 1, que está com a ponta aqui, que atenua 100 vezes, tem a função aqui probe, e ela está aqui, 100 vezes, 100:1. Tá? Então, ela está adequada para essa ponta de prova, eu posso mudar esse valor aqui, né, se eu mudar a ponta de prova, mas ela estando ajustada, significa que as medidas, a escala que eu tenho no canal 1, as medidas que eu eventualmente faço usando os recursos de medidas aqui, estarão corretas. Certo? Depois que eu faço o ajuste, sempre tem esse botãozinho aqui que ele retorna para o menu básico. O canal 2 também está ajustado dessa maneira, né? Aqui em probe está 10:1, né? Que é o que essa ponta aqui realiza. Outras funções aqui de trigger, né? De sincronismo, estão disponíveis nessa parte que vocês vão usar. Em especial, nós vamos usar nesta experiência o sincronismo, o trigger, a partir, né, eu posso escolher canal 1, canal 2, externo, linha, né? Está em inglês aqui o menu, mas nós vamos nos sincronizar pela linha, né, que é a tensão de alimentação do osciloscópio. Poderia usar um canal ou outro também, tá certo? Mas na hora que eu sincronizo pela rede, nós estamos fazendo medições diretas aqui da rede, então isso nos garante ali, né, uma imagem. O papel do trigger do sincronismo é garantir uma imagem estável na tela, né, que ela não fique correndo. Vocês viram quando eu sincronizei aqui pela linha, ela ficou parada. Quando estava sincronizado ali pelo canal 1, ela está andando. Obviamente é muito mais difícil fazer a análise dessa maneira aqui, né? Pela linha ela parou, por quê? O que eu tenho nesse canal? Nada. Porque uma ponta de tensão em aberto, ela é uma antena. O que eu estou captando aqui, né, é o campo elétrico que existe aqui no ambiente, por conta de toda a nossa rede elétrica. Né? Então, pontas de prova de tensão em aberto captam o campo elétrico. Né? Se a gente curto-circuita aqui, né, junto uma ponta no outro, aí sim, ela dá zero. Agora, isso vale, né, em baixa frequência. Em alta frequência, aqui tem capacitâncias, tem indutâncias, e esses fenômenos vão aparecer em outras experiências, como a gente vai ver. Então, nós temos aqui o ajuste de sincronismo, né, da escala da ponta de prova, temos funções aqui de medição, né, podemos escolher o tipo de medição para cada canal, frequência, valor de pico, valor eficaz, valor médio, aquilo que for necessário. Nós vamos usar várias dessas medições que o osciloscópio nos proporciona ao longo da experiência, e temos também funções matemáticas, né, nesse caso, nesse osciloscópio aqui, 4 operações. Nós vamos usar a operação produto, né, porque nós temos sinal de tensão, podemos sinal de corrente. Ao fazer o produto um pela outra, nós temos a potência instantânea, e aí podemos medir o valor médio da potência, por exemplo, né? Vamos ver que esse corresponde à potência ativa, né, consumida pelo circuito. Vamos fazer análise de espectro, né, análise em frequência, pegar o sinal, aplicar a transformada de Fourier e obter as componentes harmônica por harmônica, as componentes espectrais de determinados sinais. Tudo isso nessa primeira experiência, e depois vamos utilizar em outras também. Só para ter uma ideia, né, do uso do circuito, quer dizer, vocês vão ter um roteiro, né, com o circuito que vai ser analisado. Esse roteiro vai dizer: observe tal ponto, né?
Os pontos são marcados aqui, né, para ter uma ideia do que vai acontecer. Eu vou pegar aqui só como exemplo, né, eu vou querer medir a tensão da fase, aqui em cima, estou chamando de fase C, ela está no ponto 1, e vou medir em relação ao neutro da instalação, que está lá na entrada do contator, que está no ponto 0. Tá? Então, do ponto 1 para o 0, eu tenho a tensão da fase C. Só que eu vou querer medir também a corrente que está entrando pela fase C. E aí eu tenho, para medição de corrente nesse circuito, resistores de 1 ohm, colocados aí em posições estratégicas do circuito, para medir, observar, né, a corrente na entrada, a corrente na saída. Ao usar um resistor de 1 ohm, né, o valor de tensão que vai medir, a ponta de prova do osciloscópio sempre mede tensão, né, ao medir a tensão em cima de um resistor de 1 ohm, numericamente isso é igual à corrente. Né. Agora, se eu quero medir, bom, e por que 1 ohm? Né, por ter essa correspondência imediata e para que a queda de tensão nessa resistência seja pequena e não afete o comportamento do circuito. Né? Então, é um elemento invasivo no circuito, mas, né, que não deve causar impacto, que chegue a perturbar o funcionamento esperado do circuito. Bom, se eu quero medir tensão e quero medir corrente, eu preciso achar um ponto em comum para as duas pontas de prova. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, ao invés de colocar a referência aqui no neutro e medir a tensão aqui no ponto 1, eu vou fazer o contrário, eu vou colocar a referência no ponto 1, ou seja, a garra, né, o jacaré da ponta de prova, ponto 1, vou medir para esse ponto, que é o chamado ponto 3, em cima dessa resistência de 1 ohm, eu meço a corrente e para o ponto 0 eu meço a tensão. Invertida, tudo bem, eu tenho a opção nos canais de fazer a inversão da polaridade. Então, a gente precisa prestar atenção se o sinal que está sendo observado está ou não invertido, e aí, né, nós temos a opção aqui em cada um dos canais de fazer a inversão. Então, vou fazer isso, eu vou colocar as minhas duas referências sempre juntas, isso é muito importante, os dois jacarezinhos da ponta de grau sempre vão juntos, porque eles estão eletricamente no mesmo ponto. Eu vou usar a ponta que atenua 100 vezes aqui para medir a tensão do ponto da fase C para o terra, né, para o neutro, desculpa, o ponto 0 está no neutro da fonte, né, e no ponto 3, eu tenho a corrente. Então os pontos estão numerados, no ponto 3 eu tenho a corrente. A corrente é em cima de um resistor de 1 ohm, então eu devo esperar uma tensão pequena. Agora, então, posicionado, né, o circuito estava desligado, coloquei as minhas pontas de prova seguindo o roteiro, né, nos pontos que foram indicados, os dois jacarés sempre juntos, certo? Tá? Verifiquei as ligações aqui, então ok, eu vou ligar. Tá ali. Canal de cima, canal amarelo, eu tenho a tensão de fase, né, invertida, porque a minha referência está no 1, né, e a ponta de prova está no 0, eu posso inverter aqui se eu quiser. Né. O canal 2 está medindo a queda de tensão em cima de um resistor de 1 ohm, e ela também está invertida. Né, então, está ajustado agora. Como é que eu sei que está invertida? Bom, lei de Kirchhoff. A corrente entra num ponto, na minha convenção, ali é o potencial positivo, né, sobre uma resistência. Ou seja, eu inverti os dois, equivale a não inverter nenhum. Né, mas, a seguir o procedimento, é bom prestar atenção nessas situações. Então, veja, aqui eu tenho a minha forma esperada da tensão, que é uma senoide, né, e aqui eu tenho a forma de onda da corrente, nesse caso aqui está como um retificador trifásico, né, sem filtro na saída, né, depois vocês vão ver essa questão. Qual que é a escala que eu tenho aqui? 500 milivolts no canal verde, 500 milivolts por divisão. Com uma resistência de 1 ohm, isso equivale a 500 miliamperes por divisão. Né? Então, por que isso é importante? Porque, por exemplo, eu posso querer calcular a potência. Como é que eu calculo a potência? Eu vou aqui em
nas funções matemáticas, né? E faço o produto, o operador produto do canal 1 pelo canal 2. Né? E aqui eu tenho escala da minha função matemática. Aqui. Então essa curva que apareceu aqui agora, né, é o produto instantâneo, né, da minha tensão, que é essa senoide, pela minha corrente, que tem essa forma aqui retangular. Quando a tensão é positiva, a corrente é positiva, a potência é positiva. Quando tensão é negativa, a corrente, nesse caso, também é negativa, a potência também é positiva. Então, usei aí a função matemática para gerar essa função do produto. O que mais eu posso fazer? Eu posso querer medir alguma coisa aqui. Então, apertei aqui medidas, posso medir frequência, né? Então o tipo de medição não é frequência que eu quero o valor eficaz do canal 1, que está aqui, né? Que é a tensão. Então vou procurar aqui tensão eficaz. Amplitude, média. Eu tenho aqui o RMS, né, o valor eficaz de uma certa quantidade de ciclos, da tela inteira. Né? Aqui é preciso algum cuidado, a gente precisa garantir, para ter a medida correta de valor eficaz e de valor médio, que a gente tem um número inteiro de ciclos na rede. Por acaso, não por acaso, nós temos, né, na escala de 5 milissegundos por divisão, né, a gente tem 3 ciclos aqui de 60 Hz. Então está certo. Então eu vou adicionar a medição do valor eficaz aqui, já está me aparecendo ali. Eu já tinha a frequência, já estava aqui colocado, tem um valor pico a pico, e o valor eficaz está dando aqui 122, 123 volts. Então nós vamos usar bastante esses recursos. E eu posso fazer isso também, eu vou adicionar aqui mais uma medida na função matemática. Ou seja, ele vai me dar um valor da função matemática. E que valor que eu quero aqui? Eu quero o valor médio. Né? Por que eu quero o valor médio? Porque o valor médio da potência instantânea é o que nós chamamos de potência ativa. E nós vamos usar a potência ativa para calcular o fator de potência. Né? Então está dando aqui 25,9 volts ao quadrado. Né? Porque ele está multiplicando um canal pelo outro, mas na nossa escala isso aqui é watts. Então ele está me dando, para essa fase que eu estou observando, 25 watts, 26 watts. Né? Nessa fase, isso é trifásico, vai ter, né, as 3 fases com esse valor aproximadamente igual, né, vai me dar potência ativa. Bom, então nós vamos usar esses recursos e outros, né, vamos usar também aqui, eu vou tirar a função, vou mudar a função aqui para a função FFT, que faz a análise espectral do canal 2, que é o canal da corrente. Né? E aqui tem ajustes de frequência que vão ser importantes. Tá? Então, no momento que a gente chegar nesse ponto, né, eu tenho o ajuste de span, que é essa escala toda, o ajuste do centro. Né, eu vou colocar um centro aqui em... eu posso ajustar aqui, eu vou colocar o centro em 3 kHz, e vou colocar o span, que é esse espalhamento, então está em 5 kHz, vou colocar aqui em 2,5 para ficar bem na metade. Tá? São ajustes que a gente faz aí. E o que ele está me mostrando aqui? Né? Ele está mostrando o espectro da corrente, que é o que está no canal 2. Eu vou até ter o canal da tensão aqui. Ou seja, isso aqui são as componentes, fundamental, quinta, sétima, 11ª, 13ª e assim por diante. Então nós vamos usar esses recursos também para fazer a análise. Nós estamos aqui na função FFT, eu posso alterar a escala, estou numa escala logarítmica, eu posso passar para uma escala linear aqui, né? Aí eu vejo fundamental, quinta, sétima e assim por diante. Então escolho a melhor visualização, aquilo que me ajuda a entender mais aqui, escolho as escalas que eu quero para fazer as análises. Tá? E uso os cursores para obter essas medidas. Tá? Então, essas são preocupações gerais para essas experiências. Tá? Cuidado ao manusear. Vou mudar o ponto de observação, desligo a alimentação e aí mexo nas pontas de prova, né, e realoco onde for necessário, sempre com os 2 jacarezinhos juntos aqui,
para evitar, né, para impedir dar um curto-circuito por dentro do equipamento. Tá? Então, cuidado ao manusear a placa de teste e o aparelho de medição. Né? Então, com isso, acho que estamos em condição de iniciar nossas atividades na bancada. Obrigado.